apresentar minha apresentação, né? Eu vou apresentar para vocês, gente, dados de levantamentos que no serviço de orientação à queixa escolar, que é um serviço de atendimento psicológico a queixas escolares que funciona na Universidade de São Paulo, no Instituto de Psicologia, de 2006 a 2013. Tá? Por que nós fazemos levantamentos anuais sobre os nossos atendimentos e sobre quem são as pessoas que nos procuram? Porque nós compartilhamos dessa ideia de que nós precisamos tomar muito cuidado para não atribuir a questões, a indivíduos questões que são do coletivo, né? Então, estatística, gente, ajuda muito a gente a fazer isso. Além do que, claro que ajuda, né, a gente a ter um olhar mais colado na realidade, né, a compreender melhor os processos de produção, né, do que se apresenta naquela criança que nos pediram para ajudar, né, e também ouso pensar, né, que levar o que a gente obteve de informação para tanto para a saúde quanto para a educação pode contribuir para planejamentos, para se eleger prioridades, para se dimensionar fenômenos, para se identificar fenômenos. E trago para vocês esse título, né? Indicativos, né? Porque são indicativos, eu vou fazer interpretações. E perguntas, porque eu quero propor um exercício da gente construir junto aqui uma interpretação desses dados, tá, gente? Vou trazer para vocês interpretações que nós fizemos. Bom, traga o gráfico que eu digo antes, gráfico de escolaridade. Eu vou apresentar para vocês, gente, claro, uma pequena parte, né, dado a limitação de tempo, mas temos muito mais dados, né? Primeiro, então, esse gráfico de escolaridade de quem vem procurar atendimento psicológico a queixas escolares. Vocês podem perceber que encaminhamento para psicólogo é um fenômeno restrito. É um fenômeno restrito praticamente ao fundamental e principalmente ao fundamental 1. Tá? Vocês podem ver. Eu preciso não ver com pessoas. Vocês podem. Pronto. Vocês podem notar aí, nesse gráfico, gente, que a gente tem... Agora passa para a tabela, por favor. Eu acho que o gráfico é bom para dar um impacto visual, né? Depois na tabela a gente tem o dado mais preciso. Antes que eu me esqueça, gente, eu queria agradecer muito a psicóloga Lilian Suzuki, ali presente, que carregou o piano das compilações de dados. Gente, vocês não fazem ideia do trabalho insano que é chegar numa figurinha. Vocês não fazem ideia da quantidade de trabalho. Mas vocês podem ver, olha, eu assinalei aqui em vermelho, né, do pré-3, né, para o primeiro ano, o salto que a gente tem de quantidade de criança que vem, de porcentagem, de proporção de criança que vem. Vocês veem que no ensino infantil é irrisório o encaminhamento. Ele começa para valer no primeiro ano, mas ainda é pequeno, né? Agora vejam como é que é um fenômeno de segundo a sexto ano. Ele é praticamente do Fundamental 1, né? E da transição ali, no sexto ano. Depois já
cai vertiginosamente de 12 para 7, e vejam que no final do Fundi 2, né, para o ensino médio, também morreu praticamente. Né? Então, como entender isso? Por que dificuldades de escolarização só são alguma coisa para o que se pede ajuda de psicólogo no Fundamental 1 praticamente? Né? O que acontece antes? Se uma criança tem dificuldade de aprendizagem, por que quando ela é pequena, quando ela está num ambiente lúdico, que é um lugar de criança, né, é como se a aprendizagem está implicada, tanto que quando a gente colhe o histórico, né, de escola das crianças que nos vêm, a gente sempre pergunta, e como é que estava no ensino infantil? Como é que foi no ensino infantil? Porque vocês sabem, gente, que no ensino infantil tem muita aprendizagem implicada. Tem muitas aprendizagens para se fazer no ensino infantil. Né? Por que não tem encaminhamento da psicóloga? Por que essas dificuldades não aparecem? Quando não aparecem, a gente entende como um bom indício. Porque se tem uma questão grave, que possivelmente vai ser uma dificuldade grave no ensino fundamental, isso já vai mostrando sinais antes. Né? A gente entende que a questão é a entrada em cena das características do ensino fundamental 1. Né? Essa é a nossa hipótese. É o ensino tal qual é o modelo hegemônico hoje. Né? Sistemático, com muita tarefa repetitiva, com permanência dentro de sala de longas horas, com a imobilidade da criança sendo um objetivo a se conquistar. Né? Então, eu entendo que isso é um indicativo que a gente precisa pensar seriamente, rever a maneira de trabalhar com as crianças a partir do momento em que elas entram no Fundamental 2. Porque o indício é que são crianças que não têm problemas de aprendizagem. Tá? Num ambiente de criança, elas não mostraram isso, a aprendizagem já estava lá exigida. Né? Bom, aí, outra questão que eu acho que fica colocada é o que acontece a partir aí do 7º ano e na verdade, gente, agora eu vou pedir para passar para o outro gráfico, que é o de idade. Tá? Vocês veem que também tem esse pico, tem esse dente aí que eu não entendi, talvez seja um acaso aí, né? Com 11 anos tem um dente, não sei, talvez seja um acaso. A gente tem essa curva também. Agora, a gente tem uma queda vertiginosa dos 12 para os 13 anos. Tá? Passa para o gráfico, o próximo. Olha lá, que assinalei, gente. Vocês estão vendo ali, dos 12 para os 13 anos, cai de 12% para 5% e depois vai se mantendo baixo som. Né? Ou seja, é um indicativo de que o que talvez determine aí seja a entrada na adolescência. Né? Que os nossos atendimentos nos indicam? Nós percebemos que os adolescentes que nos chegam, quando chega adolescente, a gente já se prepara para um trabalho mais prolongado. Tá? Porque eles têm muito mais dificuldade, medo, resistência de tocar no assunto escola. Tá? Então, até a gente conseguir entrar nesse assunto com eles, demora muito mais. Né? A impressão que dá é que, assim, é que a gente está diante de uma questão preocupante, que é talvez um desânimo, talvez já o resultado de muitos anos machucado, né? E que vai ficando mais difícil. Né? E que com 13 anos, quando eles entram na adolescência, eles não querem mais, não topam mais. Né? Enfim, eu acho que... E outra questão que nos preocupa são também indícios que a gente tem visto que, a partir da adolescência,
eles somem dos atendimentos psicológicos, não sei se fonoaudiológicos também, não sei se de outras áreas de saúde também. E eles vão aparecer no sistema judiciário. Os conselheiros tutelares, alguns conselheiros tutelares nos disseram que o que predomina nos conselhos tutelares são, de casos escolares, são questões que envolvem adolescentes. Então tem alguma coisa muito séria aí para a gente pensar, né? Será que a gente não está passando... como lidar com os adolescentes que não estão se saindo bem na escola? Será que a tendência não é a gente passar a pensar como uma questão que já não é mais do âmbito do que pode ser psicológico, do que pode ser das relações, aí, né, ou mais educacional, porque psicologia e educacional são áreas afins, e passam a ser caso de polícia, né, mais próximo de caso de polícia, mais dessa área. Alguém circundou, hein? Obrigada, Diz. Enfim, trago aí, espero que isso possa dar alguma contribuição no nosso debate. Pode passar. Desculpa, gente, se eu for a garganta. Muito bem. Aqui nós vamos entrar numa questão intrigante, mas não nesse gráfico, não nessa tabela, no que eu vou mostrar para vocês a seguir. Olha, isso aqui é a média de 2006 a 2013, tá? Vocês veem que a proporção é absolutamente desbalançada, é desequilibrada. Os meninos ganham disparado, né? 72% de encaminhamento são de meninos e só 28% de meninos. Quer dizer que isso bate com os dados de outros levantamentos que têm sido feitos em UBSs, em serviços de escola, de faculdades de psicologia, né? Então, assim, estamos diante de um dado que vem se consolidando aí nas pesquisas, né? E que falam de uma exclusão dos meninos, de uma escola excludente para os meninos, ou seja, urge, né, de acordo com esses dados, pensar, né, como a escola, ou onde a escola está necessitando investir ou investigar para poder ser um lugar para meninos, em que os meninos possam aprender, se desenvolver e não estarem sendo uma população que precisa de ajuda externa porque a escola não dá conta, né? Muito bem, gente. Esse é um dado que eu trabalho com ele há muitos anos. Já tínhamos feito anteriormente um levantamento de 2000 a 2005, tinha batido com esse dado também. Agora vejam só o que eu descobri essa semana, que eu acho que não é um acaso, ou talvez seja, não sei. Pode passar, Jason. A gente fez um gráfico ano a ano dos levantamentos, tá vendo, nesse intervalo. Olha o que apareceu, gente. Uma tendência consistente de equilibrar. Assim, é tão consistente que eu tendo a achar que isso não é acaso. O que está acontecendo? Eu não sei. Eu não sei, juro por Deus, mas achei que eu devia compartilhar isso para vocês assim, desse jeito mesmo, como uma pergunta. Alguma coisa para a gente prestar atenção, porque é um fenômeno novíssimo. Vocês veem que é alguma coisa que vem acontecendo de 2006 para cá. Né?
Oi? 2000 e... mas vem mais discreto e depois vem subindo. Depois vem convergendo. Né? O que está acontecendo? Assim, me passou pela cabeça toda essa discussão de gênero que tem se travado, tem ganho uma dimensão que eu acho que é sem precedentes. Eu nunca vi nas redes sociais, né, e mesmo em debates em casas legislativas como essa, tanto as questões de gênero serem debatidas, tá? Em evidência a questão de gênero, né? Eu acho que a comunidade LGBT tem explodido, né, essa noção de gênero com diferenças tão marcadas. É a única ideia que me ocorre, porque não me consta que o ensino tenha mudado tanta coisa assim para poder explicar uma mudança dessa. Enfim, gente, tá aí a informação, né? Temos tempo de debate. 3 minutos. Ai, meu Deus. Pode passar. Bom, aí nós fizemos levantamentos por queixa, tá? Vocês veem, as queixas que estouram aqui é dificuldade de leitura. Isso são queixas pedagógicas. Tem queixas pedagógicas e queixas de comportamento. E, geralmente, gente, as crianças vêm com ambas, tá? As queixas. É muito difícil a criança vir só com queixa de comportamento ou só com queixa pedagógica. Então, aqui estoura, aqui é dificuldade de leitura e escrita, em que, inclusive, as meninas ganham dos meninos, e dificuldade de aprendizagem, né, em que leitura e escrita está envolvida. Dislexia aparece já com uma queixa relevante, né? Agora, por favor, Jason, passa para o próximo. Eu trouxe a tabela que gerou esse gráfico pelo seguinte, gente. Eu marquei em verde as queixas que não têm a ver com leitura, que não tem a ver com leitura. Né? Queixa específica de matemática e o não consta. Isso somando, vocês veem que dá 7,5%. No resto, gente, tudo é queixa que envolve leitura e escrita, tá? Queria chamar a atenção para vocês dessa queixa não memoriza. Sabe o que essa queixa não memoriza tem se revelado? Vocês veem que é uma queixa importante. Em média, 11%. Tem uma presença importante. Essas crianças que vêm com queixa de não memoriza têm se revelado crianças que, na verdade, não aprenderam, principalmente a ler e escrever, porque a queixa vem assim. Mas eu falo para ele, olha, isso aqui é assim, assim, assado, você tem que escrever assim, ou você tem que responder assim. Daí, na hora, ele aprende. Um pouco depois, ele esquece. Ou seja, o que a gente acaba percebendo é que se não memoriza, é porque a criança só memoriza, ela não compreendeu, ela não aprendeu. Então, tempos depois, quando você pede de novo, como aquilo não tem o menor sentido e como ela não sabe fazer, né, aí isso já foi, porque ela só consegue dominar se ela realmente aprendeu. Então, a gente não tem confirmado essas queixas de não memoriza, né, e elas têm se revelado muito como queixas de dificuldade de leitura e escrita. Escreveu certo na hora e depois não sabia mais como é que escrevia, porque não sabe escrever. Né? Bom, ou seja, gente, nós temos, as crianças que vão para psicólogo são essencialmente crianças que não estão sabendo ler e escrever direito. Né? A escola tem pedido ajuda aos psicólogos a como fazer com que as crianças aprendam a ler e escrever. Tá? É isso que tem basicamente vindo para o nosso... E afeta outras áreas, né? A gente sabe que a leitura e escrita vai, não estando bem dominada, isso depois vai ter problemas nas outras disciplinas que pedem leitura e escrita também, né? A criança acaba ficando... O universo da escola, você sabe que é um lugar que, se não dominar a leitura e escrita, a pessoa fica deslocada rapidamente com o passar dos anos.
Bom, pode passar a próxima e última, não vai dar tempo, mas depois nós temos debate, né? Queixas de comportamento, que a gente também fez um estudo por gênero. Bom, eu queria chamar a atenção de vocês, que não tem mais do que tempo para isso agora, depois a gente pode entrar em mais detalhes, para essa queixa grandona aqui, que salta longe acima das outras, tá vendo? Ó, a queixa que, aquela queixa lá, vocês veem que ela atinge mais de 50% no caso das meninas, até, mas assim, ela é metade das queixas. As outras todas, a maior, além dela, não ultrapassa muito a casa dos 10%. Agora a tabela, por favor, próximo. Aqui é a tabela, tá? Olha ela lá. O que é essa categoria, gente? Distração, falta de concentração, desinteresse, preguiça, não faz lição de casa. São essas as crianças que têm vindo para nós. Crianças que estão assim na escola. Desligadas, desmotivadas, desinteressadas, né? Que eu acho que coloca, gente, na ordem do dia, discussões. Na verdade, gente, eu acho que eu não estou trazendo novidades, não me sinto trazendo grandes novidades para vocês. Eu acho que talvez que possa ser a nossa maior contribuição aqui, seja o dimensionamento dos fenômenos, né, para uma eleição de prioridades. O que eu leio isso aqui como algo que diz que é preciso que o ensino descubra por onde trazer para o universo do escolar o interesse que as crianças têm, porque crianças são interessadas, crianças são máquinas de interesse, de aprender, né? Quer dizer, eu acho que me inspira que seja muito relevante se prestar muita atenção e se prestar atenção nos resultados dessas diversas abordagens pedagógicas que têm surgido, que se tem experiências consolidadas e que dão certo de trabalhos a partir dos interesses das crianças, né? A gente sabe que tem várias escolas que estão partindo para trabalhar assim com as crianças, né? Que as crianças se agrupam em torno de um projeto que eles inventaram, que tem a ver com a vida deles, que tem a ver com os interesses ou com o interesse da comunidade, estamos falando de cidadania, né? Que sejam projetos que possam ser úteis para a comunidade deles, né? E que a partir disso a criança vai aprendendo português, matemática, história, né? A gente sabe que isso são trabalhos pedagógicos, gente, que estão por aí, existem, são experiências feitas e que eu saiba, os que eu tenho visitado, têm dado certo. Eles conseguem, né? Mas a questão do interesse é fundamental, né? Trazer para o universo escolar o interesse das crianças é fundamental, né? É prioritário. Eu acho que é isso que diz aqui. Bom, o restante eu deixo para o debate. Muito obrigada.